Muito bom, não é que o pau comeu, não, é burro É mesmo. burrice. Nós fizemos essa abertura de hoje falando de alguns problemas que as pessoas têm, alguns mais sérios, alguns mais corriqueiros, mas todos são problemas. E um deles é uma doença que está crescendo muito na população mundial em níveis assustadores. Inclusive dizem alguns especialistas que se você não tem, você terá. Diabetes. É verdade. Inclusive para você que já é diabético, de repente você não entende bem o que seu organismo faz, né? E por que você está com diabetes, com todas as explicações científicas que você já recebeu. Dá uma olhadinha nessa matéria, que nós leigos todos vamos entender direitinho por que a tal da insulina precisa ser tomada. O que acontece no organismo? Rodolfo. No mundo nós temos aproximadamente 200 milhões de pessoas com diabetes. A comunidade médica internacional faz o alerta. O mundo vive uma epidemia de diabetes. E nós, brasileiros, também fazemos parte da estatística. No Brasil nós temos aproximadamente 11 milhões de pessoas com diabetes. E o pior, daqui para mais 20 anos, esse número vai aumentar em 78%. A origem de 95% dos casos de diabetes é genética. Mas o fato da pessoa ter parentes próximos com a doença não significa que necessariamente ela vá se tornar diabética. Isso vai depender muito mais da maneira como se leva a vida. Um apetite incontrolável por doces foi o alarme. Eu comecei a sentir muita vontade de comer doce. E tem uma coisa que eu sempre detestei na vida, que é garapa. Porque eu acho muito doce, muito enjoativo. E eu cheguei num ponto que eu parava nas barraquinhas da estrada para comer garapa, tomar garapa. Então eu achei que alguma coisa estava errada. Estava mesmo. O empresário Uriel Maldonado tinha diabetes, uma doença silenciosa que sorrateiramente faz estragos no organismo. Ele aprendeu que hábitos errados facilitaram o surgimento do problema. Eu pesava 10 quilos a mais do que eu tenho. Sedentário eu sempre fui. E Esporte não era esporte não fazia, muito pouco, mas quando era mocinho. Seu Uriel foi vítima do que os médicos apontam como a causa da epidemia de diabetes. O distanciamento cada vez maior de uma vida saudável. Alimentação errada, obesidade, falta de exercícios físicos, estresse. Isso tudo junto, mais a herança familiar, comprometem a absorção de açúcar, a fonte de energia do nosso corpo. Quem faz o trabalho de levar o açúcar para dentro das células é um hormônio produzido no pâncreas chamado insulina. Imagine que uma sala trancada é a célula. A insulina é a chave que abre a porta para o açúcar entrar. Se a insulina não fizer esse trabalho, o açúcar acaba sobrando. E aí aparece o diabetes, que é o excesso de glicose ou açúcar no sangue. São dois tipos. Na diabetes tipo 1, que representa 5% dos casos, a chave, ou a insulina, não existe, porque o organismo produz anticorpos que inibem o hormônio. Ela costuma se manifestar mais em crianças e adolescentes, e não tem relação com a genética. No tipo 2, a mais frequente, é como se a fechadura estivesse emperrada por vários fatores. Falta insulina suficiente para colocar o açúcar dentro das células. Não controlar o peso é um fator importante. Mas o que a obesidade tem a ver com a diabetes? Quanto mais obesa a pessoa, mais emperrada vai ficar a fechadura que a insulina abriria. É mais tecido para menos insulina. Então, acontece que o açúcar aumenta no sangue. A taxa elevada de açúcar no sangue é que causa as complicações da diabetes. A glicose ela é tóxica, né? Ela acaba estragando os diferentes órgãos, que é o olho, a retina, o rim, né? Ela acaba danificando os nervos, as terminações nervosas. Além disso, a pior consequência é o entupimento de artérias importantes, que podem bloquear a circulação do sangue, provocando até derrame e infarto. É por isso que a diabetes exige um acompanhamento rigoroso. Seu Uriel sempre levou o tratamento a sério. Mede a taxa de glicemia várias vezes ao dia. Se estiver alta, ele mesmo faz uma aplicação com essa caneta, que tem na ponta uma pequena agulha para injetar a insulina. Sempre que vai se alimentar, ele faz o mesmo procedimento, há 20 anos. Para o empresário Marçal, a maior dificuldade era conviver com as injeções que tinha que tomar antes de cada refeição.
1 ou 2 injeções por dia não adianta para você fazer esse tratamento. Você tem que tomar 5, 6, tem gente que toma até 10 injeções por dia. Marçal descobriu que era diabético aos 14 anos. Só passou a se cuidar pra valer depois de um grande susto. Abusava, comia o que eu não podia comer, tomava insulina, mas comia coisa a mais. Comia chocolate, comia... Né? Então, acabou subindo demais a glicemia e entrei em coma, né? Há 3 anos, o tratamento mudou. Marçal usa agora um equipamento que injeta automaticamente uma dose programada de insulina no sangue. É a bomba de infusão, que é importada e custa mais de R$10 mil. Ela é essa aqui, né? Que tem um catéter que fica no braço, né? E ela vai injetando insulina, de 3 em 3 minutos ela injeta microdoses de insulina. O aparelho fica o tempo todo preso ao corpo. Antes das refeições, a dose precisa ser reforçada com a quantidade de insulina necessária para cada alimento. É a chamada insulina de ação imediata, capaz de ter efeito rápido. O legal é que você não vai tomar injeção. Isso vira uma rotina, né? E você fica normal. Facilitar o dia a dia dos diabéticos sempre foi um desafio para a medicina. Recentemente surgiu uma novidade que promete substituir as picadas. É a insulina inalável, que vai direto para os pulmões e daí para o sangue. Ela foi desenvolvida depois de uma pesquisa feita com diabéticos de 20 países por mais de 2 décadas. No Brasil, a equipe foi coordenada pelo endocrinologista Fred Elias Chevitz. A grande vantagem é evitar a injeção. Para as pessoas que não ligam em tomar injeção, né, não há uma vantagem palpável. Mas a gente sabe que 70% das pessoas têm resistência a tomar várias injeções por dia o resto da vida. Foi exatamente este o motivo que fez Gabriela, que tem diabetes tipo 1, participar da pesquisa. Ela não se adaptava à rotina de 5 injeções diárias e se dispôs a testar o novo tratamento durante 2 anos. Para ela, funcionou tão bem que hoje em dia só toma 1 injeção pela manhã, a de ação prolongada. As outras 4, que ela precisava sempre antes das refeições, agora foram substituídas pela inalação. Eu inspiro essa fumaça por 5 segundos. Eu conto mentalmente esses 5 segundos e aí eu posso soltar o ar e já inalei. Então, menos de 1 minuto você inala a insulina. Eu carrego na bolsa e faço 6 testes de glicemia por dia em média. Caso seja necessário, inalo, caso a glicemia esteja alterada. A insulina inalável acaba de ser lançada nos Estados Unidos e deve estar disponível no Brasil no começo do ano que vem. O preço ainda não está definido. O kit vem com inalador e refil de insulina. É só encaixar no equipamento e inalar. Não é recomendada para gestantes, crianças e muito menos para quem fuma. Gabriela não tinha nenhum histórico familiar de diabetes e desde que descobriu aos 12 anos, nunca deixou de se cuidar. Mas não é sempre assim. Metade dos pacientes diabéticos não sabe que tem a doença. O importante é ficar atento aos sinais. Muita sede, urinar em excesso, infecções frequentes, perda de peso acentuada sem razão. Quem descobrir que tem a doença deve buscar logo o tratamento. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de levar uma vida normal. Eu tenho 78 anos e preciso arranjar outra coisa para morrer, porque a diabetes não vai me matar. Vocês viram aí, inclusive, que é um tratamento, diabetes não tem idade, né? Principalmente a tipo 1, e tem novidades de tratamento, mas sempre caros. E nós vamos continuar aqui já depois do intervalo com essa conversa, porque tem uma outra novidade aí que é com relação à redução do estômago para tratar diabetes do tipo 2. Sugiro que você fique ligadinho, porque eu ainda tenho muitos assuntos aqui no programa. Organização da casa, como guardar bijuterias, colares e tudo mais. Um bolo de batata que antigamente era dificílimo achar uma receita boa, e que agora nós descobrimos uma que é the best, e é uma delícia. E tem você aí do outro lado, que é muito bom. Até já. Depois dessa matéria do Fabrício Batalhinha a respeito do diabetes, eu acho que muitos de nós que não conseguem entender direito por que umas pessoas têm tendência ou têm mais açúcar no sangue, a historinha da chave, e com a ajuda do Dr. Flávio, realmente melhorou muito essa
essa visão da chave dentro do organismo. O senhor explica isso para todos os seus pacientes e fica mais claro, é isso? Fica fácil, né? De entender por que as pessoas que têm diabetes tipo 1 precisam tomar insulina. Né? Diabetes tipo 1, só recordando, é aquela hereditária. Não, aquela da criança que aparece no adolescente, em que o organismo fabrica autoanticorpos que vão destruir as células do pâncreas. Isso não tem nada a ver com hereditariedade? Tem pouca. Na realidade, a famosa hereditariedade que todo mundo sabe, na minha família tem meu tio, meu pai, meus primos, é o tipo 2. Este é o característico hereditário que aparece depois dos 40 anos de idade, não é? E geralmente é controlável com comprimido. Né? Na matéria se colocou duas situações de uso de insulina. Né? O rapaz realmente é um tipo 1 que toma insulina, tomava, agora toma esse sistema de infusão contínua, eu acho muito interessante. E aquele senhor, o senhor Uriel, que é um tipo 2, tomava comprimido, mas ficou mais adequado o uso de insulina, porque o pâncreas, na realidade, ele é como o ovário, como o testículo, outras glândulas, ele vai envelhecendo. Chega uma hora que ele deixa de funcionar. Então, precisa tomar realmente aquilo que é o hormônio que ele fabrica, que é a insulina. Que vai abrir, a chave da célula, como o senhor explicou aí. Exatamente. É o que vai permitir que a glicose entre para dentro da célula. Entendi. Entendeu? E existe a fechadura também. Que está emperrada. Que é o receptor da insulina, que está emperrada no diabetes do tipo 2, né? Entendi. Aí tem um tratamento para isso. Tem um tratamento que ou se dá mais insulina, não é? Que aumenta essa ação, ou se dá comprimidos que aumenta a secreção da insulina no pâncreas, ou que vai melhorar, vamos dizer, vai lubrificar a chave e a fechadura. Entendi. São as glitazonas que atuam exatamente nesse ponto de melhorar. A Vera Lúcia tem tipo 2, tipo é isso? Tipo 2. E você descobriu com que idade, Vera? Eu tinha 32 anos na época, muito cedo, e descobri por acaso. Tive sorte em descobrir. Você tinha algum sintoma mais Não, forte? eu só tinha muita sede, né? Eu sentia muita sede, mas eu descobri porque fiz uns exames pré-operatórios para um exame para infertilidade que eu tinha que fazer. E aí eles pedem os exames usuais e quando eu levei os resultados, o médico olhou e falou, olha, você não vai poder fazer o exame. Eu falei, por quê? Você tem diabetes. Aí eu levei um susto, não imaginava que eu tivesse diabetes, já havia feito exames de glicemia para dietas, enfim, eu sempre lutei um pouquinho contra a balança, né? E tinha que me cuidar, tinha que ir ao endocrinologista, reduzir a glicemia para poder voltar e fazer o exame. E você depois disso engravidou ainda? Foram 3 anos, na verdade não, eu consegui fazer o exame 5 anos depois disso, porque eu não conseguia controlar a doença como eu deveria. Eu relutei um pouquinho para aceitar que eu tinha um problema e que eu tinha que realmente me cuidar. Você continuou comendo, não tomava eu tomava, não, o remédio eu tomava, mas eu achava que era o suficiente. Sei. Até que eu comecei a ter mais informação, né? E, enfim, fiz o exame. Nesse mesmo ano eu engravidei, meu filho tem 6 anos, né? Tive uma gravidez ótima. Não tem problema nenhum para a mulher engravidar com diabetes, doutor? Não, desde que controle. E um detalhe, que a mulher que tem diabetes está tomando comprimidos, na gravidez ela tem que tomar insulina, para não ter químicos que está sendo ingerido. A insulina hoje é uma cópia daquilo que é a insulina natural, que a gente chama de insulina humana, que é reconstituída em laboratório por um processo de engenharia genética igualzinho à natural. Então a gente não está injetando na gravidez um químico. Nós estamos dando insulina. Então, e essa novidade que a gente recebeu aí, parece que o senhor, inclusive, que nos contou a respeito da operação do estômago, que até hoje eu só tinha ouvido falar em cirurgia de redução de estômago para pessoas obesas, muito acima do peso, e que estaria fazendo mal à saúde, e aí tiravam uma parte, encurtavam o intestino delgado, enfim. Como agora é indicado no tratamento de diabetes? Vamos dizer, essas são as últimas noções gerais do diabetes, né? A descoberta de que, além da insulina, existem hormônios intestinais importantíssimos no controle do diabetes.
Esses hormônios, que tem a sigla, chama GLP-1 e GIP, eles atuam no pâncreas, diminuem um outro hormônio, que é o glucagon, e secreta mais insulina. E eles são exatamente dependentes do fluxo do alimento na porção terminal do intestino. A que horas que esse alimento chega lá? Exatamente. Então, é muito interessante. As cirurgias mórbidas, que eram pessoas com diabetes, eles curavam, regrediam o diabetes rapidamente. Quer dizer, as pessoas muito gordas que iam fazer essa cirurgia, de repente chegavam e tinham diabetes, que parece que tem um índice de 85% das pessoas que procuravam essa cirurgia até hoje, já eram portadoras de diabetes. Alto índice, exatamente. E o que acontecia? Não se explicava por que, com a diminuição, e já em pouco tempo, com menos diminuição de peso, a gente sabe que diminuindo o peso melhora muito. Sim. E sem dúvida, eu costumo dizer para os meus pacientes que a melhor coisa que ele pode fazer para a saúde dele, para perder, é a perda de peso, que melhora o diabetes, melhora o colesterol, melhora a hipertensão que eles têm. Né? Com certeza. E antes mesmo de perder peso, regularizava muito. Alguns curavam até do diabetes. Nossa, quer dizer, então eles foram procurar porque que quando se operava o estômago para emagrecer, a diabetes às vezes até era curada. Exatamente. E essas noções estão chegando agora. Nós tivemos há 15 ou 20 dias atrás, para você ter ideia, uma reunião de todos os líderes de diabetes no Brasil para se expor a esses novos conceitos. Praticamente agora são 4 hormônios. A gente falava em insulina, agora nós temos o glucagon, que é um outro hormônio do pâncreas, que é dependente desses 2 hormônios intestinais. Como explicar isso que ocorria na cirurgia, como você falou? E também nesta nova cirurgia que se propõe para as pessoas que diabetes que não têm uma grande obesidade. É o desvio do trânsito intestinal, jogando a alimentação diretamente onde esses hormônios são produzidos. Eles produzem mais hormônio, imitando o que foi feito na cirurgia de redução do estômago. Essa é uma descoberta brasileira ou vem de outros países? Não, está se iniciando em outros países, mas isso é extremamente novo. O conceito dos 4 hormônios é extremamente novo, entendeu? Tanto é que no ano que vem serão lançados medicamentos que vão estimular esses 2 hormônios intestinais. A gente tem, inclusive, nós falamos com o coordenador do Serviço de Cirurgia de Obesidade da Unicamp, José Carlos Pareja, e ele tem 4 pessoas que já fizeram, quer dizer, é bem recente mesmo, muito, né? Muito recente. A cirurgia de estômago, justamente para esse fato do diabetes, e com grande sucesso, quer dizer, pode ser que esse experimento, quer dizer, esse começo seja uma luz no fim do túnel aí para o pessoal do diabetes. E esses novos medicamentos que virão, tanto a cirurgia quanto esses novos medicamentos, estimulando esses 2 hormônios intestinais, tem uma diferença muito grande. E esta é a grande esperança. Além de controlar o diabetes, eles fazem que o pâncreas do diabetes vai envelhecendo, vai morrendo, vai diminuindo, eles estão dando maior vitalidade. O pâncreas está voltando à sua normalidade, ele está aumentando as suas células. É fantástico. Quer dizer, temos boas notícias. Boas notícias, futuro, sem dúvida alguma. Mas continua ainda a recomendação que se quer melhorar do diabetes, não coma, quer dizer, coma menos, faça ginástica. O que você recomendaria? Você que batalhou tanto, né, para ter seu filho, para voltar ao seu peso, que hoje você está bem para a sua altura, com seu peso. Preciso emagrecer um pouco mais aí. O que você recomendaria? Você ainda está na fase dos comprimidos, quer dizer, você não teve a necessidade de... Eu tive durante a gravidez. Eu sim, para esse efeito especial de gravidez, mas o resto não. Não. Eu acho que tem que primeiro aceitar a doença, depois ter informação, buscar informação. A Associação de Pacientes como a NAD faz um trabalho muito legal, todo mundo tem acesso, pode ter acesso à informação. Acho que quando você tem a informação, você ganha um aliado importante no teu tratamento. Sempre monitorizar a glicemia, né? Eu tenho sempre um monitor à mão.
Caminho todos os dias antes de trabalhar, não tem mais desculpa, eu acordo mais cedo, caminho 30 minutos e aí eu vou trabalhar. Tem que mudar o estilo Todos de vida. os dias. Diabetes mata em que porcentagem, doutor? Eu diria para você que é a principal doença hoje que mata no mundo todo. Por quê? Todo mundo fala que a primeira causa são as doenças cardiovasculares. É o infarto, derrame, tromboses, né? 45% todas essas doenças, dessas complicações, são de pessoas com diabetes. E eu queria aqui reforçar uma coisa que é importante. Eu acho que o fato de, na matéria, ter dito, e a gente precisa alertar, nós temos 11 milhões de pessoas diabéticas no Brasil, são 5 milhões só que conhecem a situação, 5 milhões e meio. Mais da metade não sabe que tem em torno da metade não conhece. Isso é uma realidade. Então, e isto é no mundo todo, né? Eu queria deixar um apelo para as pessoas que são parentes diabéticos, pessoas que são obesas, simplesmente obesas, hipertensas, mães que deram à luz a crianças de 4 quilos ou mais, e principalmente as pessoas da terceira idade, acima de 65 anos, 25, às vezes chega a 28% dessas pessoas têm diabetes. Que todos façam o seu teste. Procuram fazer a glicemia. Diabetes é uma doença silenciosa, ela não avisa. A pessoa não percebe. O Serviço Público de Saúde está preparado para fazer e faz o exame, mediante pedido médico? Se você me pedir, esse exame é o exame mais simples que existe no laboratório. Lamento a dizer a você que o Serviço Público está preparado para fazer um exame, para fazer a massa dos exames. Os exames hoje, a média, infelizmente, no Brasil, é uma consulta a cada 6 meses, uma consulta extremamente rápida. O senhor está me dizendo que não faz? Faz o exame. O Serviço Público faz o exame. A demora, o grande problema é a demora. E esse exame, como a Vera já falou, já foi mostrado na matéria, é um exame muito simples. Um exame que pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer associação. É só ter aquele aparelhinho. Um aparelhinho. Quer dizer, aquilo. E no Dia Mundial, a gente propicia isso. É um apelo para que as pessoas que a gente chama de grupo de risco possam fazer seus exames para que sejam detectados o diabetes precocemente, tratado precocemente e evita-se as complicações gravíssimas do diabetes, que são consequências de não tratamento, não controle. Hoje, diabetes, infelizmente, a gente não gosta de falar, mas é a verdade. É a primeira causa de cegueira no mundo. 45 a 50% das pessoas que fazem hemodiálise são pessoas com diabetes. Responsável por 40 a 45% das internações de doenças, complicações cardíacas. Mas o quanto antes de descobrir, menos mal vai fazer para o organismo. Não, pode nem fazer mal. A pessoa pode se salvar, não ter nada, ter uma vida normal. Se eu vi o seu Uriel, que é um cliente meu, ele falou, eu tenho 78 anos de idade e a diabetes não vai me matar. Ele sabe o que está falando, porque ele é uma pessoa extremamente orientada, ele lê muito. E isso é um convite que eu faço a todos os telespectadores. A educação, a orientação, a informação é uma arma importantíssima no tratamento. Porque é uma doença silenciosa, a pessoa tem que conhecer para poder interpretar, para poder acompanhar e saber que controlando direitinho não vai ter nenhuma complicação. Viu, diretor? Viu, diretor? Obrigado, doutor. Obrigado, satisfação, viu? Satisfação.